Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo da série A Verdade é nos Três Mundos. Como eu tinha prometido, vamos direto ao assunto. O nome dela era a doutora Elizabeth. Ela era médica, pediatra. Não vou dar muitos detalhes porque a família dela me conhece e ainda muita gente dela está próximo de mim. Então não me autorizaram a contar esse fato, mas foi um dos fatos mais impressionantes. Deve dar mais de um vídeo, porque eu não vou me apressar, eu vou contar detalhe por detalhe como foi impressionante. Foi o fenômeno mais impressionante que eu enfrentei durante a minha vida toda como terapeuta. E no caso aqui é o que vocês vão ver. Portanto, eu era conhecido como terapeuta usando hipnotismo, yoga, cabala e minha parapsicologia, paranormalidade. E aí eu fazia disso tudo um pacote. E aí cuidava das pessoas tentando fazê-las felizes. Então, de repente, um belo dia, então chega um amigo meu, alto, que nem eu, era um amigo quase irmão, com uma moça que era sobrinha dele, ela muito abatida, ele me apresenta, diz a mim que o nome dela é doutora Elizabeth, que ela é pediatra e que trabalha na AMIL, trabalha na Unimed e tem um consultório médico pessoal que o pai deixou para ela. O pai dela era contador e tinha um escritório no centro da cidade, que eu vou deixar em dúvida se era perto de Duque Caxias, se é São João ou Nova Iguaçu. Vamos deixar em dúvida em qual dessas duas cidades era, para não ficar muito clara a situação. E aí, ele me apresenta ela muito abatida, extremamente abatida, e ele pede a ela que conte o fato para ela. E ela diz que aproximadamente 2 meses, ela, estando na mesa dela, em qualquer, tanto no consultório, quanto na AMIL, quanto na Unimed, nos 3 lugares que ela trabalhava, ela estava aqui na mesa e o cliente na frente dela. Repentinamente, ela sentia tremores e convulsões no estômago. Aquilo dava um enjoo muito grande, ela ficava tonta, às vezes vomitava e depois desmaiava na frente do cliente. Então, a diretoria dos hospitais em que ela trabalhava deu a ela uma licença e pediu que ela se tratasse para poder voltar à ativa. Ela era espírita kardecista, viu? E o tio dela era de Umbanda. Era amigo do meu irmão, muito amigo, e frequentavam o mesmo terreiro de Umbanda. Não direi agora exatamente onde. Então, de qualquer maneira, eu estava diante de uma diversidade de religiões muito grande. Eu, católico, apostólico, romano, ela, kardecista, o tio dela era umbandista e acompanhava o meu irmão no terreiro de Umbanda, que o meu irmão levou ele a frequentar e ele se converteu a Umbanda. Então, estávamos ali, nós reunidos, e aí ela me contou a história dela e disse: eu não consegui, porque fui ao terreiro, ninguém conseguiu nada. Não teve caboclo, não teve preto velho, não teve Exu, não teve ninguém. Aí eu fui para a mesa kardecista. Lá fiz desobsessão, fiz isso, fiz aquilo, passei por terapia de vidas passadas e não conseguiram nada. Não tinha nada. Quando eles faziam, os médiums faziam a corrente e me botavam no meio, deitada numa maca, para saber, nem vinha entidade nenhuma, nem vinha nenhuma personalidade. Eu estava ali quieta, deitada, ficava esperando 1 hora sem que nada acontecesse. Aí eu fui procurar auxílio médico. E aí nenhum médico descobriu o que é que eu tinha, porque eu estou absolutamente normal, a não ser nesses momentos em que inopinadamente eu estou diante do cliente, atendendo o cliente, quando de repente eu sinto o estômago tremer, que é um dos símbolos de médium de incorporação, é um dos fenômenos, é um dos sinais de incorporação. O estômago treme, eu começo a sentir enjoo, muito enjoo, sinto tonteira, às vezes vomito, às vezes não, e desmaio na frente do cliente, para a direita, para a esquerda, para frente. Isso é um escândalo e eu vou ter que deixar de ser médica.
porque eu não sei fazer outra coisa. Mas eu não posso continuar fazendo isso. E aí o tio dela achava que eu podia ajudar. Muito meu amigo, meu irmão está morto, morreu de câncer, né? E era uma pessoa notável, não posso dizer o nome, gostaria muito de honrar o meu irmão com o nome dele aqui, né? Nessa época eu tinha mais ou menos essa forma e essa idade. Aqui estou eu, né? Aqui está o meu irmão Marconi, aqui está o Alfredo, que é meu cunhado, aqui está meu pai. Estamos numa reunião de família, não sei quem é esse que está aqui. Então eu tinha essa idade, aproximadamente 35, 36 anos. É nessa circunstância que a doutora Elizabeth me encontra, eu estava, então, aqui em presença de... Aqui foi quando eu fui em Aracaju para o casamento do meu pai. Mas eu tinha essa época, olha só, bem vestido, olha a blusa, né? É de grife, viu? E eu ganhava muito bem. E aí, com essa idade, fazendo já muita coisa, já tinha certa fama. Uma certa aluna disse que provavelmente todo mundo em Caxias já tinha ouvido falar no professor Marlance. Eu disse a ela que não podia prometer nada, mas que podia tentar. E aí nós fizemos o nosso primeiro encontro, marquei o horário, ela veio pontualmente e aí nós fizemos a preparação. Durou 7 dias a preparação. Consistia de uma dieta rigorosa, não podíamos beber álcool, não podíamos comer marisco ou fruto do mar, não podíamos comer carne de porco, não podíamos ter contato sexual, não podia ter uma série de coisas. Era uma prescrição muito severa. E ela cumpriu, e eu cumpri. No final de 7 dias, então ela voltou no 8º dia, e eu então num tatame, sentei, ela sentou perto da parede, vamos supor, a parede está ali na estante, então se a estante não estivesse ali, ela deitou no tatame do lado da parede. Havia um tatame na sala toda, e eu sentei de pernas cruzadas como yogi do lado dela. E aí já tínhamos feito uma preparação durante esses 7 dias, que era induzir ela a um estado de leveza, de relaxamento, de tranquilidade, para que ela se preparasse para o que a gente ia fazer. Eu estava sendo movido por uma intuição que eu sempre uso quando eu faço a terapia. Às vezes eu jogo o tarô e o tarô diz qual é o caminho, mas nesse caso não foi. Nesse caso, eu optei intuitivamente pela regressão. Eu achei que só... Mas ela disse que eu tinha passado pela regressão nos círculos kardecistas e nenhuma entidade... No kardecismo não tem entidade, mas nos terreiros não veio nenhuma entidade. E no kardecismo fizeram desobsessão, fizeram isso, fizeram aquilo, e não veio nenhuma personalidade. Então, eu estava arriscando a fazer o que eles já fizeram e não conseguiram nada. Mas não sei por que eu achava que devia tentar. Ela deitou, eu comecei a falar manso, suave, dizendo a ela que ela relaxasse, que ela ficasse calma. E aí ela disse assim, mas eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, você não precisa dormir. A palavra hipnose, hipnotismo, embora derivado de hipnos, sono, não tem nada a ver com sono. Tem que ser apenas a confiança do paciente no hipnotizador. Uma confiança, um vínculo que se estabelece, que foi treinado durante 7 dias, esse vínculo, para que naquele momento esse vínculo funcionasse. E aí eu disse a ela, basta confiar em mim, ficar calma, tranquila, vá esvaziando os seus pensamentos, vá deixando com que seu corpo fique tranquilo, leve, cada vez mais leve, a respiração vai ficando automática, não interfira na sua respiração. Sinta a respiração no nariz, no peito, no abdômen, relaxe o corpo inteiro. E aí eu disse, agora, a partir de agora, qualquer coisa que você tenha vontade de falar, você pode falar. Eu estou ouvindo. Ela disse, mas eu estou lúcida. Eu disse, ótimo. Para mim é melhor. Terapia regressiva, TR, é o nome para quem não é espírita. Terapia de vidas passadas, TVP, é o nome para quem é espírita. Mas dá no mesmo.
A técnica é a mesma, a funcionalidade é a mesma, a dinâmica é a mesma e tudo acontece da mesma forma. E ela disse: estou vendo uma bola de futebol numa praia. Eu falei: continue. Ela disse: essa bola de futebol, alguém chutou e a bola foi para o ar. Estou vendo a bola no ar. Continue. E aí ela disse: agora no ar a bola desapareceu. Eu estou vendo um céu muito claro e eu estou numa região onde eu não conheço. Eu estou numa cidade completamente diferente de qualquer lugar que eu conheço. E ela descreveu a cidade, descreveu como ela estava vestida, e aí foi fácil para mim, que tenho um conhecimento enciclopédico, modéstia à parte, reconhecer que ela estava na Turquia, ou seja, em uma cidade do Império Otomano, muçulmano. As casas e tudo indicavam isto. E ela tinha de 12 para 13 anos, deveríamos estar, eu não perguntei a data, mas deveríamos estar entre o século VII depois de Cristo e o século XII, nesse período aproximadamente, onde o Império Otomano, né, os muçulmanos tomaram conta de grande parte do mundo, e ela estava numa daquelas cidades. E ela descreveu várias casas, e ela disse: eu estou em frente à minha casa brincando com minhas amigas. E aí, mas não me disse o nome de nenhuma, nem o nome dela. Eu não sei o nome dela, em nenhum momento ela disse o nome dela. E aí ela disse assim: chegou a hora de entrar, está anoitecendo. Eu falei: então entre e durma, e vai fazer as suas coisas e durma. Continuaremos depois. E ela então entrou em casa e nós terminamos a sessão naquele dia. 5 dias depois, marcamos outra sessão, ela voltou. Ficou na mesma posição, repetimos a mesma coisa. Ela não acreditava que nada iria acontecer. Ela disse: eu estou criando uma novela que depois vai passar na Globo. Eu falei: não se preocupe com isso. Eu lhe peço insistentemente que elimine todo o seu senso crítico. Eu preciso que você não critique nada. Zere o seu senso crítico. Não faça nenhuma crítica. Simplesmente o que vier à mente, você fale. Você pode me prometer isso? Ela disse: posso, mas para mim eu estou contando uma historinha. Eu falei: tá, então continue contando a historinha. Onde nós paramos, ela disse: o dia amanheceu. E eu estou sendo convidada pelo meu pai, que é um grande mercador, é o segundo mercador mais rico da cidade, para visitar a mansão do meu noivo. Eu falei: mas você com 12, 13 anos já é noiva? Ela disse: aqui na nossa cidade, o nosso costume é a menina se compromete até os 14 anos e aí se casa. O homem geralmente já é adulto, então ele casa. Praticamente é pedofilia. Hoje seria pedofilia. E eu vou conhecer a mansão dele e vou conhecê-lo pessoalmente, que ela nem o conhecia. Ele é o mercador mais rico da cidade, mais rico do que meu pai. E meu pai quer muito esse casamento. Então, eu tenho muito cuidado, minha mãe cuida muito bem de mim, as minhas tias, os meus parentes, para que eu seja conservada pura, ou seja, virgem, até o casamento com ele. Então, veja, ela tinha 12 anos, ele devia ter uns 40 a 50 anos aproximadamente. Era pedofilia. Eu falei: continue falando. Ela disse: eu estou muito bonita, muito bem vestida, e o meu pai e minha mãe estão me levando por um caminho muito longo, muito largo, e nós estamos, é perto, a casa do meu noivo é perto, e nós estamos indo com 2 criados que estão atrás de nós. E nós estamos caminhando e logo à frente está uma mansão extremamente grande, monstruosamente grande. É a casa do meu noivo. Eu falei: continue. Aí ela disse: agora vou entrar, vou conhecê-lo, e meu pai está me apresentando a ele, ele está acariciando meus cabelos, meus ombros, e ele gostou muito de mim. Então, firmaram o compromisso de casamento. E aí, firmado o compromisso de casamento, ficou aquele noivado, mas não estabeleceram a data. Ficou simplesmente o comprometimento. Ela passou a ser comprometida. Então, ela estava comprometida. Então, quando o pai dela e o noivo decidissem, então
marcariam a data e eles casariam. Veja, uma menina de 13 anos com um homem de 40, 42. Mas lá era assim. E ela descreveu os edifícios, a paisagem, os detalhes. Era, sem dúvida nenhuma, a Turquia, o Império Turcomano. Não havia a menor dúvida. A descrição dela era precisa, era exata. E aí ela disse: eu pedi ao meu pai para brincar, dando uma olhada com os dois criados. Eles vão comigo para eu dar uma olhada no edifício, na mansão do meu noivo. E então meu pai vai ficar conversando com ele, meus pais vão ficar conversando com ele, e os dois criados vão me levar para eu conhecer a mansão do meu noivo. E aí eu disse: vá. E ela continuou. Vejam bem, ela não acreditava em nada do que estava acontecendo. Ela disse mais de uma vez para mim: eu estou contando uma historinha e você deveria se convencer disso. Você vai fazer o que depois? Vender para a Globo, fazer um caso especial? Eu disse: por favor, cesse o senso crítico, elimine toda a crítica, não critique absolutamente nada, você me prometeu. Ela disse: tá bom, então vamos voltar. Os dois criados estão me levando e eu estou descendo as escadarias em caracol para um estábulo com aproximadamente 100 cavalos. Cavalos puro sangue, árabes, lindíssimos. E eu fiquei encantada com eles. E aí eu decidi olhar eles eram mansos. Eu cheguei perto, acariciei, e de repente, quando eu olhei o cavalariço, o empregado, o rapaz que tomava conta dos cavalos, eu olhei para ele, ele olhou para mim, e nesse cruzamento de olhares, nós dois percebemos que havia alguma coisa especial de um em relação ao outro. Eu e ele, num simples olhar, percebemos que estávamos apaixonados um pelo outro. Foi amor à primeira vista. Aquilo para mim foi meio perturbador, mas eu achava que me afastando dele nada aconteceria. Eu disse: continue. Talvez nada aconteça. Ela disse: talvez nada aconteça. Então eu vou sair logo daqui, que é para sair da vista desse rapaz, porque ele me perturba. E aí, então saia. Os dois criados, ela pediu aos dois criados para levarem-na de volta, levaram. O noivo estava sentado numa ampla poltrona, eles se sentam em colchões, era com aqueles puffs, né, no chão, mas tem também poltronas. E aí os pais se despediram do noivo, voltaram com ela para casa, mas ela não esqueceu mais o rapaz. O que é que aconteceu? Ela tinha uma tia, a tia dela era muito bondosa e queria muito a felicidade dela e achava uma brutalidade que ela fosse forçada a casar com um homem de 42 anos a 43 anos, né? Ela tendo apenas 13 para 14 anos. E essa tia dela, então, foi a alcoviteira. Ou seja, ela contou para a tia toda a verdade. Não disse o nome da tia. Aliás, ela não disse nome nenhum. E aí, a tia foi conhecer o rapaz, foi até lá, conheceu o rapaz, perguntou se ele se lembrava dela, ele disse que estava apaixonado, e a tia disse que ela também. Ele disse: mas como é que pode? Ela está comprometida com o meu patrão, e o meu patrão tem um harém, e ela vai fazer parte do harém dele, vai ser mais uma das esposas dele. E as esposas dele são muito ricas, muito formosas, luxam muito e são muito bem tratadas nessa mansão enorme. Eu não tenho a menor chance, então é melhor que a senhora não faça mais nada, não venha aqui e não me veja. E aí a tia disse assim: mas eu acho que, isso ela contando, e a minha tia disse: mas eu acho que não é certo que duas pessoas que se amam não se casem e sejam obrigadas a casar com quem não querem. Quando ela disse isso, ela embargou a voz, como quem ela tivesse, por um momento, né, de lucidez, ela tivesse percebido que estava realmente fazendo algo que ela própria não concordava. E eu perguntei a ela: por que sua voz está embargada? Ela disse: estou emocionada. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu sou muito teimosa. Eu tenho opiniões muito firmes.
Eu falei, tá, isso é bom você ter opiniões muito firmes. Ela disse, mas não é por mim mesmo. Eu falei, não é por você? Ela disse, não. Lá na frente da minha casa passa um homem com um carrinho de mão vendendo verduras e eu compro, porque ele planta, ele tem uma casa de campo, e nessa casa de campo pequena, com um terreno, ele planta e ele colhe as coisas que ele planta. Ele é meu amigo, ele é um filósofo. Imediatamente na minha mente veio Eliphas Levi, não sei porquê. Achei que, assim, aquele homem que ela descreveu ele nitidamente. Ele deixa o carrinho de mão de lado, eu pego as verduras que eu quero, pago a ele, eu sento, ele senta e nós conversamos. E ele é um filósofo. E ele me ensina muita coisa. E ele me diz que o ser humano nasceu para ser livre e que a liberdade é a lei universal. Tudo no universo obedece a um sistema, obedece a uma ordem, mas o ser humano é livre e que eu devo ser absolutamente estar consciente de que eu tenho direito à minha liberdade. E ele me convenceu disso. E eu pensei, Alphonse Louis Constant, Eliphas Levi. Agora, você vê, eu não sou reencarnacionista, porque me veio a noção de Eliphas Levi. Estou contando como aconteceu. Eu sou católico, mas quando a gente faz uma terapia, a gente embarca na ideia do cliente. E aí eu embarquei. Se veio o nome Eliphas Levi, que é o nome pseudônimo de Alphonse Louis Constant, né? O grande e famoso, né? Que fundou e criou, junto com Papos, com Stanislas de Guaita, com Marc Saint-Yves d'Alveidre e outros, né? O filósofo desconhecido Claude Saint-Martin, eles criaram uma escola de esoterismo. Então, ela disse, ele lê muito e ele me convenceu de que o ser humano é livre e que eu não posso deixar que ninguém me obrigue a fazer nada. Ele é muito pobre, mas ele disse que ficou pobre porque ele se recusou a obedecer às ordens sem sentido de pessoas que não têm juízo, que só se miram no dinheiro, que só querem poder, dinheiro, luxo, e ele preferiu então pegar um pouquinho de dinheiro que ele tinha, comprar um terrenozinho, fazer uma casinha, plantar umas verduras, umas batatas, umas cenouras, umas cebolas e vender de porta em porta no carrinho de mão dele. E nisso ele se sustenta. Eu nunca fui na casa dele, mas ele disse que é muito feliz, ele vive sozinho e é muito feliz cultivando as hortaliças dele. Interessante. A imagem de Eliphas Levi desenhou-se nitidamente. Olha, eu sou católico e eu estou confessando a vocês. Eu não entendo por quê. Foi um fato, foi um fenômeno incrível. Foi o fato, esta cura da doutora Elizabeth foi um dos casos mais curiosos da minha vida por tudo isso que eu estou contando a vocês. E aí, eu disse a ela, e agora? Ela disse, agora ele está na hora de ir embora, porque ele tem que vender as verduras dele, ele tem que ter o dinheirinho dele para comprar outras coisas para comer e vai para a casa dele. E eu vou levar as minhas para a cozinha, para poder a cozinheira fazer a comida. Aí eu falei, você vai entrar em casa? Ela disse, vou. Eu falei, então, entre em casa e vamos suspender a nossa sessão de hoje e nós continuaremos na próxima. E aí terminamos e eu disse a ela, lembra-se de tudo? Ela disse, lembro. Eu estou completamente lúcida. E eu acho que você está fazendo uma novela, você não está escrevendo não? Eu falei, não estou escrevendo nada. Ela disse, nós estamos contando uma historinha, uma novela, só que está vindo fácil. Eu estou me lembrando como se eu estivesse me lembrando dessas coisas com facilidade. Olha, eu tinha este perfil, né? Eu tinha esta idade, 35 para 36 anos. Eu era muito jovem, mas já tinha bastante conhecimento e já tinha certa fama por ter curado pessoas usando essas ferramentas. O hipnotismo, que Liz me deu o diploma em 1966, o curso com
como é o nome do meu amigo, esqueci, né? Agora, de parapsicologia, William Thomas, e tinha feito 2 cursos na clínica Frei Albino Arese, 2 fins de semana seguidos sobre regressão, exatamente o que me qualificava para isso. Mas o melhor de tudo é que eu tinha às minhas costas, muito largas, uma bruxinha que estava me tratando de síndrome de pânico, que se chamava doutora Ana Lúcia Marques Festa, que era quem me dava toda a confiança, porque ela fazia o mesmo trabalho. Ela sabia mais hipnotismo do que eu, muito mais, porque ela fazia regressão e progressão, e me aconselhava e queria que eu fizesse progressão, mas eu não achava finalidade nenhuma, eu fazia aquilo que era preciso, e a regressão era necessária para a cura, mas a progressão era para quê? Para mim não fazia sentido. Então, nós conversávamos juntos, foi ela que me curou da síndrome de pânico praticamente, e me chamava de meu amigo, meu colega, nunca me chamou de paciente, e foi ela, eu estive sob os cuidados do Dr. Robson em 1983 e depois rescindi em 1992 e aí em 1992 foi ela. Voltemos, portanto, à minha sala de yoga. Então, a doutora Elizabeth está deitada e eu disse, respire fundo 3 vezes, profundamente, recobre a consciência. Ela disse, eu estou lúcida. Eu falei, mas volte devagar, volte calmamente e sente-se, por favor. Por hoje nós acabamos e agora na próxima sessão nós continuaremos com o seu amigo Zé das Couves, que saiu para continuar vendendo as couves dele. E ela disse que entrou dentro de casa e sumiu. E assim nós terminamos a nossa segunda sessão. Está acontecendo, ela está narrando e eu estou acompanhando, embarcando no sonho dela, como ela dizia. Eu estou sonhando acordada. Você está me estimulando a continuar esse sonho. O engraçado é que ele vem espontaneamente. O que é que eu estava usando? Hipnose, paranormalidade, yoga, cabala? Não, eu estava usando a fé. Eu estava absolutamente seguro de que eu estava alicerçado pelos meus auxiliares invisíveis, meus anjos, meus guardiães, meus mestres, todos aqueles que pertenciam à hierarquia divina, que queriam que eu devolvesse a saúde àquela criatura, àquela pessoa, que depois de 17 anos do exercício da medicina, que foi um curso muito difícil para ela, né, que ela fez com muita dificuldade, porque a família era pobre, agora ela não tinha mais nada o que fazer. Eu penalizado, então alguma coisa em mim se moveu. Essa coisa se chama o Espírito Santo, a fé, e era ele que me movia. Então eu me despedi dela e ela saiu com a mesmíssima desconfiança de que nós estávamos apenas perdendo tempo. Então encerramos aqui, aos 28 minutos, nosso segundo encontro, meu e da doutora Elizabeth. Ela estava de licença, não trabalhava, tinha fechado o consultório particular dela, tinha sido licenciada pela MIL e pela Unimed, e as esperanças do tio dela, ele acreditava em mim. Ele sabia que eu fazia coisas extraordinárias, ela não. Ele não disse muita coisa para ela, mas ele sabia. Ele era quase meu irmão, né? Embora participando do terreiro, embora não, né? Ele tinha optado pelo terreiro com meu irmão, né? Então ele tinha adotado a Umbanda como religião e meu irmão disse que não era bem Umbanda, era um molocô, era uma mistura entre Umbanda e o Candomblé. E assim ele conhecia e ele sabia, ele confiava plenamente que eu daria a ela a cura. Ele tinha fé, eu tinha fé, ela não tinha nenhuma fé. Ela achava que estavam perdendo tempo. Termina assim a nossa segunda sessão com a doutora Elizabeth, médica, pediatra, né, que estava aparentemente desempregada e sem nenhuma perspectiva para a vida dela. Vamos então encerrar aqui e vamos ver como fica o terceiro capítulo, ou o terceiro encontro, né? Capítulo não, o vídeo é só esse, só fizemos esse vídeo. Agora o terceiro encontro com ela, para continuarmos a terapia de vidas passadas, TVP, porque ela era espírita, eu tinha que embarcar na dela.
Tanto assim que veio Afonso Louis Constant, quando ela disse que era o filósofo que falava com ela. Ora, Afonso Louis Constant viveu por volta de 1780, 1779, e então, muito depois, muito depois, porque o Império Otomano foi entre o ano 630 até o ano 1400, mas ele foi decaindo. Então, assim terminamos aqui hoje, e no próximo vídeo nós continuaremos a interessante história de Doutora Elizabeth. Vocês vão ficar bastante surpresos. A primeira surpresa é essa. Por que Eliphas Levi? Não sei. Depois nós vamos fazer a autocrítica, vamos fazer a avaliação. Por enquanto, estou somente contando a história. Muito obrigado, vejam esse vídeo até o fim, né? Doutora Elizabeth. Então, é o título do vídeo e da série A Verdade é nos Três Mundos. E vejam, deem seu like, inscrevam-se no canal, ademã que eu vou em frente.